é uma visão de lá, já da grande tribulação, no meio das coisas. Quer dizer, o sétimo selo, o sexto selo, nós já vimos. O Cordeiro dá uma visão do que vai acontecer depois. Porque você vai ver que aqui em Apocalipse, o sétimo selo entram as sete trombetas. Na sétima trombeta entram as 7 taças. Então é o 7 dentro do 7, dentro do 7. Para nós, isso é muito esquisito. Mas nessa visão apocalíptica, nessa visão de revelação, na literatura de João, da época dele, é a coisa certa, porque faz disso um momento profético total. 7 dentro do 7, dentro do 7. Não é? Então, aqui nós temos uma visão do momento em que as coisas vão acontecer em Israel. E depois que acontece essa visão do sexto selo, não é? Que é uma visão do que vai acontecer nos últimos dias. Você vê, nós vimos ontem, no versículo 17, no versículo 12, vi quando o Cordeiro abriu o sexto selo, e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira, quando abalada por vento forte, deixa cair os seus figos verdes, e o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do lugar. Pense bem o que é que está sendo descrito aqui. É uma cena lá do final, lá. Olha, ele diz, todos os montes e ilhas foram movidas do lugar. Deixa eu dizer para vocês, aqui ele se refere no início, quando houve o grande cataclisma, e nós sabemos que foi a queda do homem, tudo era perfeito assim na terra. Então, de um lado, as águas eram distribuídas bem na terra. As montanhas, as terras, tudo muito bem distribuídas. Mas quando houve esse grande cataclisma, você veja, a Bíblia, a ciência nos ensina que a terra, como uma esfera, daqui, já acertei aqui, ela tem no meio da terra, passado um eixo, como se você furasse uma bola, assim, ia para a bola girar em volta desse eixo aqui, então é a terra. Então, esse eixo aqui da terra, ele inclinou. Então, com esse eixo inclinado, tudo ficou desequilibrado na terra. Então, as águas foram todas para um lado. E do outro lado, formaram desertos, terras completamente sem águas. Então, aquelas ilhas, aquelas montanhas que ficam no fundo do mar, elas se tornaram montanhas visíveis para nós. Nós vemos cordilheiras e cordilheiras e cordilheiras absolutamente visíveis e, no entanto, elas eram no fundo do mar. Era para que os peixes pudessem habitar e viver ali, os seres marinhos. Então, porque o eixo da terra ficou assim, vai haver um grande terremoto, um terremoto tão grande que a terra vai ser chacoalhada e esse eixo volta para o normal. Então, as águas que estavam aqui, elas retornam para os lugares. Então, ilhas que existiam vão ser totalmente cobertas. Montanhas que não existiam vão aparecer. Porque tudo vai voltar ao normal. Não vamos esquecer que este é o sexto selo e que este selo está sendo aberto de um documento de posse da terra que está nas mãos de um homem, Deus.
Então, ele está abrindo esse documento. Cada selo que ele abre, acontece alguma coisa no planeta, porque agora o documento vai ter que ser exposto, e nós vamos ver esse documento desce para a Terra, no capítulo 10, para mostrar que o homem é o dono do planeta. Então, esse planeta, rapidamente, nesses selos, nós vamos ter a visão do que vai acontecer no planeta. E esse capítulo 6, esse sexto selo, ele é o selo que mostra o final do que vai acontecer no planeta Terra. Você veja que em seguida ele diz assim: os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes e disseram aos montes e aos rochedos. Eles não falaram com Deus, eles falaram para os montes. Eles falaram para o rochedo, o que significa que a dureza de coração, a rejeição por Deus continua. E eles falam para os rochedos: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Quer dizer que eles sabem que quem está permitindo tudo isso é Deus e o Cordeiro, mas eles não falam com Deus nem com o Cordeiro. Esse é o grande problema do homem separado de Deus. É que ele fala de Deus, mas ele não fala com Deus. Você veja que a primeira reação de Adão, quando Adão caiu no pecado, foi se esconder de Deus. Se esconder, porque a presença de Deus passa a ser causar grande medo para ele. Quando Deus aparece no jardim e diz: Adão, onde estás? Ele diz: ouvi a tua voz no jardim, mas tive medo, porque estava nu, estava descoberto, eu pequei. Eu tive medo e me escondi. Você vê que ele não fala com Deus. A coisa de uma pessoa que está no pecado, ela não ora. Ela não fala com Deus. Se mandar ela fazer um discurso, ela faz o discurso para todo mundo ver. Mas lá, juntinho, como Deus diz, entra no teu quarto e fecha a porta e ora ao teu pai em secreto, ela não vai. Por quê? Porque ela sabe que ela tem um confronto com Deus. E é isso que esses poderosos aqui diz. Disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós. E escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e dele do Cordeiro. Está vendo? Para se esconder de Deus, como Adão fez. Porque chegou o grande dia da ira deles. Você não ouve falar na ira do Espírito, mas na ira de Deus e do Cordeiro. O que é esse dia de ira? Eu me lembro que tem uma sequência na Igreja Católica, que eles dizem assim: dia de ira, aquele dia, tudo será cinza fria, diz Davi, diz a Sibila. Quanto temor há de haver quando tudo escurecer? Correrão todos o trono, quando em meio ao eterno sono soar terríveis trombeta. É o chamado dies irae. Quem foi católico aqui? Isso canta na Sexta-feira Santa. Correrão todos ao trono quando em meio ao eterno sono, que é a morte, soar terrível trombeta. A morte e o mundo se espantam, as criaturas se levantam para responder ao juiz. Um livro será trazido onde tudo está contido, onde o mundo está julgado. Logo que o juiz se assente, o culto será patente, nada impune ficará. Pobre de mim, que farei? Que patrono rogarei? Católico. Se o próprio justo se inquieta, rei de horrível majestade, que salvar só por piedade, só por graça me salvai. Recordai, ó bom Jesus, porque o Jesus dele se esquece. Fui causa da vossa cruz, não me percais nesse dia. Eu sei tudo de cor, que eu estudei em igreja católica, que eu era organista. Lá dentro eu tocava todas as missas, meus irmãos. Fiz canto gregoriano. Eu já aprendi, foi muita coisa. Hoje a gente tenta deletar, mas está na memória. E Deus me deu uma memória
fenomenal. E o problema da memória é que a gente grava tudo, o que presta e o que não presta. Fica tudo. Não é que isso não preste, mas ficou lá. Então você vê, eu nunca vi a igreja evangélica se reportar a esse dia da ira, no latim dies irae, dies illa, né? Dies irae, dies illa. Então, a gente vê que a Igreja Católica é a única igreja, assim, denominação, que fala desse dia de ira. Por que ira? É chamada dia de ira, porque a ira é o resultado de várias frustrações. Você acorda de madrugada com uma terrível dor de cabeça, 2 horas da manhã, você trabalhou o dia todo, você chegou em casa e tudo mais, aí, muito obrigada, olha seu óculos, caiu. E tem e aí você acorda 2 horas com uma dor de cabeça, dor de cabeça. Aí você vira o travesseiro, você vira para o outro lado, você faz de tudo para a dor de cabeça passar, para não ter que levantar. Mas não tem jeito, você pensa, ou eu tomo um remédio, ou eu vou perder o resto da noite. Aí você levanta, aí você vai lá na cozinha, aí você pega um copo d'água, aí você traz para o quarto, bota o copo d'água na mesinha de cabeceira. Aí você vai lá no armarinho, aquele armáriozinho onde você guarda remédio, no quarto, que você bota aquele armário lá em cima por causa de criança, né? E você tranca sempre o armário e você bota a chave aqui em cima do armáriozinho. Aí você vai para lá. Quando chega lá, passa a mão. A chave não está lá. Porque algum filho passou lá, ou o marido gosta de fazer essas coisas, tirou a chave e não devolveu para o lugar. Como seria a vida das mulheres sem marido? É difícil. Sem eles, fica difícil. Porque Deus criou logo o marido para depois criar a mulher. Então, o marido é necessário. Né? É Deus que diz, essa raça é boa. E foi Deus que criou, por incrível que pareça. Beleza, né? Beleza. Deixa eu aproveitar para dizer para vocês. Cuida bem do seu marido. Você só tem um. E foi Deus que criou. Deus soprou vida no homem, mas não soprou na mulher. A mulher recebeu a vida que estava no marido. Trata bem, seja a melhor esposa. Seja a melhor esposa. E ore muito pelo filho da sua sogra. Para que ele seja ainda melhor. Sua casa vai estar bem. Aí o marido passou ali, eu boto a culpa no marido, que é melhor, não tenho. E aí a chave não está lá. Agora, você fica irado. Não fica? Você não ficou irado quando acordou com dor de cabeça, você não ficou irado quando teve que levantar, você não ficou irado quando foi lá na cozinha, na geladeira, buscar uma água, você não ficou irado, mas agora que você não encontra a chave do armário, você fica irado. Por quê? Frustrou o seu plano. A ira é resultado da frustração. Aqui é ira do Cordeiro e ira de Deus. Caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Por quê? Chegou o grande dia da ira deles. Aqui o dia é da ira, é o dies irae, por isso que eu disse da Igreja Católica, dies irae, dies illa. E quem é que pode suster-se? Porque a ira do Cordeiro, a frustração de ter deixado a sua glória, de ter se tornado homem, de ter bebido todo aquele cálice, porque ele não queria beber aquele cálice. 3 vezes no jardim de Getsemane, ele
pediu ao Pai: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, contanto não seja feita a minha vontade, mas sim a tua que estás nos céus. 3 vezes. A Bíblia diz que Deus mandou em Lucas um anjo para confortá-lo. Que cálice era esse? A que cálice ele se referia? Não era o cálice da dor física da cruz, porque Jesus Cristo veio para ir à cruz, o escopo dele era a cruz, o objetivo, a missão dele era a cruz. E quando Pedro tentou dissuadi-lo da cruz, ele disse: arreda Satanás. Quando ele ia subir para Jerusalém, ele disse para os seus discípulos: é necessário que o Filho do Homem ascenda a Jerusalém para sofrer muito na mão das autoridades, para ser preso, julgado, condenado, crucificado e morto. Ele sabia da cruz. Também o cálice a que ele se referia não era a humilhação moral da cruz, porque todos sabiam que o crucificado e o apedrejado ia sem roupa para a cruz. E você pensa que humilhação? Jesus Cristo foi preso quinta-feira à noite. E ele foi crucificado já na sexta. Ele era homem como qualquer ser humano. Vocês acham que aqueles brutamontes disseram para ele: Nazareno, você quer ir ao banheiro? Não. Era melhor para eles que ele fosse exposto e que todas as necessidades dele fossem em público. Pensa o que é isso. Diante da sua mãe, das mulheres que o seguiam, dos seus discípulos, em público. Isso tudo, isso é uma humilhação terrível. Eu não sei, eu acho que eu preferia morrer para desaparecer, para não ver acontecer isso comigo. Ele passou. Mas não era da humilhação moral da cruz. Era um outro cálice. Você lembra lá quando Deus pela primeira vez falou para o planeta Terra, a palavra dele foi: haja luz. Em seguida ele diz: haja separação entre luz e trevas. Então a separação entre luz e trevas está ordenado. A Bíblia diz em João: Deus é luz e nele não há treva alguma. E nós sabemos que pecado é morte, pecado é treva. Então não pode haver comunhão entre Deus e o pecado. Não pode, não adianta. Quando Jesus está lá na cruz, ele vai receber todo o pecado da humanidade sobre si. Jesus Cristo vai beber o cálice da maldição, do pecado, da morte eterna. Ele se torna uma pústula de pecado ali na cruz, porque ali ele se torna um ladrão, um assassino, um prostituto, um imoral, um impuro, tudo vem sobre ele. Ele se torna o pecado total. E nós sabemos que na cruz o tempo todo ele estava diante do Pai, porque a primeira palavra que ele diz é: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Mas na hora que ele recebe o pecado todo da humanidade sobre si, o Pai está separado dele. Por quê? Porque o Pai é luz e agora ele é treva. É esse o cálice que ele não queria beber. É o cálice da separação. Ele diz, aí ele grita, o meu grito e o seu: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? E depois que ele bebe esse cálice, a Bíblia diz que foi uma coisa horrível. A natureza reagiu, o sol se fechou, houve terremoto, houve tudo, porque é separação. A Trindade deixou de ser Trindade, porque agora era só o Pai e o Espírito. O Filho agora é o pecador maior da humanidade. E ele diz, depois disso, tudo está consumado. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E ele desce à sepultura com o seu pecado e o meu, com a sua maldição e a minha. E ele vai na sepultura ao inferno para entregar a morte.
ele vai na sepultura para enterrar a nossa morte, a nossa maldição e o nosso pecado. E quando ele ressuscita, vitorioso sobre a morte. Mas não é só sobre a morte, é sobre o pecado. Quer dizer, nós não podemos ter desculpas para pecar, porque o nosso pecado já foi enterrado. É uma escolha nossa, é uma decisão nossa. Por isso nós somos responsáveis pelo pecado, nós não somos uma vítima do pecado, porque o pecado não tem mais autoridade sobre mim. Eu é que tenho autoridade sobre ele. Lá no primeiro capítulo de Apocalipse, João diz, porque ele nos constituiu reino e sacerdote. Por que somos reis? Para reinar sobre o quê? Sobre o pecado. Sou eu que reino sobre o pecado, sou eu que ordeno, sou eu que digo, vai fazer o que eu quero, você não manda em mim. Desejo de imoralidade, sai daí, eu que mando em você. Desejo de roubo, sou eu que mando em você, sai. Porque desejo nós vamos ter. Mas uma coisa é o desejo, é do desejo que vem a queda. Você tem que reagir enquanto deseja. Não é? Então agora você pense, o cálice que Jesus não queria beber, era ficar separado do Pai nem por um minuto. Nós precisamos ser gratos a Jesus, porque ele bebeu esse cálice até a última gota. Então aqui vem a ira. Ele ficou separado do Pai por causa de mim. E eu o rejeitei a si mesmo. Eu tratei essa benignidade, essa graça, eu tratei com leviandade, eu chutei, eu desprezei. Na minha malignidade de pecador, eu não respeitei esse amor. E aí vem a ira. É por causa da frustração que ele tem com você e comigo. Porque, depois de tudo, ainda chutamos. Por isso vem a ira. A ira do Cordeiro é para aqueles que rejeitaram esse sacrifício tão grande dele. O sacrifício tão grande de Jesus lá na cruz, meus irmãos. Para ele, aquela dor toda, aquela exposição toda, foi muito menos. Separado do Pai, é que foi o grande sacrifício. Então aí vem o grande dia da ira deles. Do Pai, porque teve que ficar separado do Filho. Do Filho, porque separou do Pai. Quebra da Trindade por causa de nós. Aí vem a frustração de serem rejeitados a si mesmo. E quem é que pode suster-se? Esse é um trecho que nós chamamos de juízo final. Depois vem o capítulo 7. No capítulo 7 vai ter uma visão do que vai acontecer. É o que nós chamamos de uma cena intermediária, que não faz parte, assim, de uma sequência de revelações apocalípticas sobre a revelação de Jesus Cristo. Mas nós vamos ver, João mostra algo que vai acontecer. Vamos ler o capítulo todo, que são 17 versículos, e vamos acompanhar. Depois disto, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. 4 ventos, nós sabemos, vento norte, vento sul, vento leste, vento oeste. Vi outro anjo, só um minutinho, não, vamos ler tudo. Vi outro anjo, ele primeiro vê 4 anjos, segurando os ventos. Um em cada canto da terra, cada um, o anjo do norte segurando o vento norte e assim por diante. Agora ele vê outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo,
e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Então ouvi o número dos que foram selados, que era de 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel. Veja se você vê aqui está dizendo todas, mas você não vai encontrar a tribo de Dan. Preste atenção. Da tribo de Judá foram selados 12 mil, da tribo de Ruben 12 mil, da tribo de Gade 12 mil, da tribo de Asser 12 mil, da tribo de Naftali 12 mil, da tribo de Manassés 12 mil, da tribo de Simeão 12 mil, da tribo de Levi 12 mil, da tribo de Sacar 12 mil, da tribo de Zebulão 12 mil, da tribo de José 12 mil, da tribo de Benjamim foram selados 12 mil. Você não vê a tribo de Dan, mas em lugar da tribo de Dan entra Manassés, que na realidade não era um dos filhos de Israel, não era um dos filhos de Jacó, mas era filho de José, o mais velho de José. Eu vou explicar até aqui um pouquinho, para nós vermos logo isso e vamos... Aqui ele envolve coisas ainda sobre a terra. Aqui não é selo nenhum aberto, aqui é um entremeso antes do 7º selo. Aqui nós ainda estamos... O 6º selo foi aberto, mas o livro não está todo aberto, porque o 7º selo não foi aberto. Nesse entremeso, João dá o 6º selo e agora vai acontecer uma coisa. É que vão ser selados. Primeiro, João fala de alguma coisa maior no planeta Terra. Ele fala dos 4 ventos que estão segurando. Vento norte, vento sul, vento leste, vento oeste. Nós sabemos que cada vento tem o seu propósito, não é? Você veja que o vento sul, não é? É o vento que leva os gafanhotos. E assim nós vamos vendo, nós vamos estudar sobre ventos agora, senão vou ter que perder 2 horas. Mas existem os 4 ventos, você pode procurar na Bíblia, ou quem sabe no Google, que vocês vão no Google, não é? Os ventos são importantes, que vento é uma dos símbolos do Espírito. E você vai ver que esses anjos, eles estão encarregados de não deixar, não é? Que esses ventos sobrem sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Então você vê que há um cessar de tudo, para tudo. E vem outro anjo, um anjo tremendo. Ele vem do nascente do sol, quer dizer, ele vem do leste. E ele tem o selo do Deus vivo. Qual é o selo de Deus? É o Espírito. É a marca de Deus. É o Espírito Santo, porque Deus é acima de tudo santo. E clamou em grande voz, quer dizer, um anjo totalmente cheio do Espírito de Deus, dando ordem a esses 4 anjos, para que eles não façam dano nenhum sobre a terra. Você já viu anjo fazer dano? Não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos a fronte dos servos do nosso Deus. Para nós, isso é um trabalho de demônio. Mas acontece que os anjos de Deus obedecem à palavra de Deus, está escrito no Salmo 103. Eles têm que fazer algum trabalho que para nós é danoso, mas que faz parte da ordem das coisas. Então não danifiquem, não soprem ainda, porque o sopro de vocês, pela velocidade que vai, pode causar dano. Segura aí, espera aí. Aí, o que tinha que ser feito antes que esses ventos soltem a sua força? Vai ter feito um trabalho em Israel. Antes que os ventos, preste atenção,
Antes que esses ventos soprem ao mesmo tempo sobre a terra, o mar, sobre árvores e tudo mais, tudo vai ser seguro. Por quê? Porque tem que ser selado o povo de Israel. Selado com o quê? O selo de Deus é o Espírito Santo. Então significa que vai ter um momento para Israel em que Israel vai se render a Jesus Cristo, e por causa disso o Espírito Santo vem sobre eles. É aqui. Agora, esse número 144 não significa que são 144 mil, significa esse 12 vezes 12. Vocês sabem que o 12 é um número muito cantado na Bíblia. 12 tribos, não é? São as 12 tribos. Você encontra isso muito ao lado do trono de Deus. Tem os 24 anciãos, quer dizer 12 e 12. Então, aqui ele pega esse 12 e bota 12 vezes 12. Quer dizer, um número incalculável. Porque, embora nós saibamos que 12 vezes 12 são 144, aqui eles dizem 144 mil, de todas as tribos dos filhos de Israel. Quer dizer, isso é um número redondo, e quando o hebraico dá um número redondo, você não pode calcular. Por exemplo, o superlativo deles, eles não dizem assim, santíssimo, eles dizem santo dos santos, rei dos reis, senhor dos senhores, não é? Então eles fazem, a linguagem deles, é uma questão de língua. Aqui 144 mil significa milhares, de todas as tribos dos filhos de Israel. Mas como eu disse para vocês, tem que ser 12, por isso eles botaram o primogênito de José, porque tiraram Dan. Quem foi Dan? Eu vou ter que explicar isso aqui, embora vá me gastar um pouco de tempo. Você vai ver quem foi Dan. Se você lembra, você não precisa ler, mas eu vou ler para aqueles que não lembram. Lembram quando Jacó vai à terra de Labão e ele se apaixona por Raquel? Labão tinha 2 filhas, ele se apaixona por Raquel, mas Lia era mais velha. E ele propõe trabalhar 7 anos de graça para Labão, para pagar o dote de Raquel. Quando se completam os 7 anos, ele diz: dá-me minha mulher, porque já se completou o tempo. Labão faz um banquete, e à noite passa Lia, e ele coabita com Lia, achando que era Raquel. No outro dia de manhã, ele rejeita. E grita para Labão: que é isso que você me fez? Você me enganou. Eu trabalhei 7 anos para ter Raquel, você me enganou, me deu Lia, aquele negócio. Ele disse: não, rapaz, aqui não é assim. Nós não podemos casar a caçula enquanto a mais velha não desencalhou. Se você quiser a caçula, tudo bem, mas vai ter que trabalhar 7 anos por ela, porque tinha que casar primeiro a outra. Foi aquela conversa. E tudo bem, ele aceitou. Só que ele amava a Raquel, ele era apaixonado por Raquel. Mas a Bíblia diz, vendo Deus que Lia era desprezada pela fecunda, ao passo que Raquel era estéril. O grande trunfo de uma mulher naquela época era engravidar e parir. Porque uma mulher que não engravidava, que não paria, ela era considerada uma sepultura, onde o sêmen morre. Era uma madre estéril, que não produzia. Ela tinha um ventre amaldiçoado. Então, com isso, Raquel era muito imatura, um caráter de segunda, entende? Era uma mulher ciumenta, era uma mulher má, era uma mulher mentirosa, ela era uma moça, ela só tinha beleza física. Ela encheu tanto a paciência daquele marido, que quando ela morreu amaldiçoando o filho. Ela botou o nome do filho Benoni. O marido disse: não,
era filho da minha morte. Para o nome do menino. Ele não aceitou o pedido do testamento dele, botou o nome Benjamim. A Bíblia diz que faltava pequena distância para chegar a Efrata. Quando ela morreu, Jacó enterrou o corpo de Raquel no caminho. Não levou. Então, ela era uma mulher muito... Sabe o que ela fez? Quando ela viu que Lia paria, ela disse para Jacó: dá-me filhos, senão eu vou morrer. A Bíblia diz no capítulo 30 de Gênesis que ela teve ciúme. E ele disse... A Bíblia diz que ele se irou contra ela. E ele disse para ela: acaso estou eu no lugar de Deus, que ao teu ventre proibiu de frutificar? Ela disse: então você vai deitar com a minha serva Bila. E você vai parir um filho. Quer dizer, para você ficar aqui dentro de casa, que vocês só andam na tenda de Lia. Porque os meninos levavam o pai para a tenda de Lia. Aí nasceu o quê? Dan. É o filho que foi nascido pela pirraça do mau caráter de Raquel. Esse filho, se você olhar no capítulo 49 de Gênesis, quando Jacó vai abençoar cada tribo, quer dizer, cada filho, olha o que ele diz no versículo 17 para Dan. Ele diz: Dan será serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde os talões do cavalo e faz cair seu cavaleiro por detrás. Então, esta tribo de Dan não está mencionada na visão de João. E João diz assim: ouvi. No versículo 4 de Apocalipse 7, ouvi o número dos que foram selados, que era 144 mil de todas as tribos do filho de Israel. Você vai ver que Dan não entra aqui. Está vendo? A consequência que nós podemos trazer quando nós entramos para fazer as coisas que não estavam nos planos de Deus. O próprio pai disse: você é serpente. Então agora vamos ver no versículo 9 de Apocalipse 7. Depois dessas coisas, vi e eis grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestido de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamando em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Preste atenção. Eles chegam, é a visão daqueles que vêm do arrebatamento, né? Todos os anjos estavam de pé rodeando o trono, os anciãos, os 4 seres viventes, diante do trono, e prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: amém. O louvor e a glória e a sabedoria, as ações de graças e a honra e o poder e a força seja do nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Um dos anciãos tomou a palavra dizendo: olhe bem, diante do trono do Deus Altíssimo, Santo e Verdadeiro. Um ancião se levanta e toma a palavra. Gente, quando eu leio o Salmo 8, eu fico impressionado com isso. Quando Davi tem aquele momento na vida dele, e ele diz: quando contemplo os céus, obra das tuas mãos, e a lua e as estrelas que criaste, quem é o homem para que te lembres dele? Quem é o filho do homem para que tu reconheças? Fizeste-o por um pouco menor do que Deus, e de glórias e de honras o coroaste. Deste-lhe domínios sobre as obras das suas mãos, e tudo debaixo dos seus pés puseste. Ovelhas e bois, e as aves dos céus, e os peixes dos mares, e tudo que percorre as sendas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso,
Quão gracioso é o teu nome em toda a terra. Eu fico pensando o que Deus faz com o homem. Esses anciãos aqui são a visão da autoridade que Deus dá ao homem ao lado do trono dele. Para começar, ao lado do Deus Todo-Poderoso tem um homem, Jesus. Homem. Ele subiu com o corpo de homem, glorificado, mas o corpo de homem. E ele recebe uma glória, que significa uma glória que só ele tem. Ele é Deus e ele é homem. E porque ele é Deus, ele tem autoridade sobre os céus. E porque ele é homem, ele tem autoridade sobre a terra. Este homem, todo o julgamento foi entregue nas mãos dele, Jesus. Ele tem domínio sobre tudo. Este homem, ser humano, Deus, com corpo glorificado, se assenta à direita do Deus Todo-Poderoso. Mas, o que ele faz lá, senão representando a você e a mim? Ele é filho, nós também somos. Estamos sendo santificados e transfigurados pelo Espírito que Deus deu a nós. E Deus nos deu um Espírito para que sejamos santificados, para que esse Espírito opere santificação em nós, para que nós sejamos cada dia mais parecidos com Jesus Cristo, porque o plano de Deus é que Jesus seja só um modelo. Lá em Romanos 8, 29, a palavra de Deus diz assim: aqueles que de antemão conheceu, a esses predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Esse Espírito está trabalhando em nós, trabalhando, nos transfigurando continuamente, através de sofrimento, através de lutas, para sermos cada dia mais parecidos com Jesus. E agora, diante da visão dos glorificados, chega toda a igreja diante do trono. E quando a igreja chega, clamando em grande voz: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro seja a salvação. Todos os anjos de pé, rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram. Nesse clima, nesse culto, porque isso é o culto. Agora é o culto da igreja que já estava lá. É o culto que Deus criou desde o princípio da eternidade. E agora nos juntamos nesse culto e eles dizem amém. A igreja lá em cima diz: dos anjos e arcanjos e querubins e serafins e seres viventes e anciãos dizem amém ao nosso clamor diante do trono de Deus. O louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graças, a honra e o poder e a força sejam do nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Nesse culto, então, um dos anciãos se levanta e toma a frente. Ele agora é o pastor. Ele toma a frente. Estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? João diz: respondi-lhe, meu Senhor, tu o sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação. Lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará pelas fontes da água viva, e Deus lhe enxugará dos olhos toda a lágrima. Vai ter igreja na tribulação, grande tribulação? Vai. Está escrito aqui. Porque tem gente que quer se mandar da grande tribulação. Abre o olho. Se você não for no arrebatamento, grande tribulação para você. Mas vai ter santo da tribulação? Vai.
Olhe, esses, mais uma vez, são estes os que vêm da grande tribulação. São os santos que se santificaram durante a grande tribulação. Lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Olhe bem. Então vai ter santos saindo da grande tribulação. Irmã, a igreja vai ter uma igreja. Eu não sei se você vai estar, ou eu, mas que vai ter igreja aqui na tribulação. Nós vamos ver melhor isso no capítulo 12. Vai estar bem mais claro no capítulo 12 de Apocalipse. Meus irmãos, a tribulação já está aí. Nós já estamos vendo a tribulação. Porque se diante de tudo que você vê, você não acha que é tribulação, Deus me defenda. Né? Você vê homem querendo ser mulher, mulher querendo ser homem, desrespeito aos pais, imoralidade, divórcio. As pessoas não têm mais vergonha, principalmente as mulheres perderam o pudor totalmente. E a tribulação que você passa todos os dias, que você vê no mundo. Será que isso não é tribulação? É tribulação. É tribulação. Então, agora no capítulo 8, você vai ver uma coisa. Quando o Cordeiro abriu o 7º selo, agora que o Cordeiro vai abrir o 7º selo. Depois que tudo isso nós vimos, o livro ainda não estava aberto, mas agora o livrinho da mão do Cordeiro vai quebrar o último selo. Capítulo 8 de Apocalipse. Quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Os homens costumam dizer que isso é a prova de que não tem mulher lá, porque fez silêncio. Eu tenho um dos meus mestres na palavra, é o Dr. Martin Lloyd Jones. Ele diz que os anjos estavam arrumando o cenário, porque vai mudar o cenário, e vai mudar drasticamente. Né? Mas eu costumo dizer que eu acho que os crentes estavam comendo, porque é só quando eles fecham a boca, e comendo farofa. Bem, mas o certo é que quando o Cordeiro abre o 7º selo, olhe, o livrinho agora está totalmente aberto. Então há silêncio no céu cerca de meia hora, o que significa que algo tremendo, uma nova fase, uma nova etapa vai começar. Aí João diz: então vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, e lhe foram dadas 7 trombetas. Comece a formatar aí na sua mente o cenário. Trono de Deus, 7 anjos diante. A cada um deles foi dada uma trombeta. Bem, cada anjo que pega a sua trombeta, lógico que ele vai tocar. Então, essa é a fase das 7 trombetas. Nós estamos caminhando. Agora veja no versículo 3. A Bíblia é muito clara. João diz: veio outro anjo. Não é um 8º anjo. Não, esse anjo não tem nada a ver com trombeta. Ele sai de lá e veio. E ficou de pé junto ao altar, com o incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Olha que cena bonita. Isso aqui dá vontade da gente orar, né? A sua oração sobe, porque você está falando com Deus. Se você está falando com Deus, a sua oração vai à presença de Deus. Se a oração está ruim, se a oração não tem palavra bonita, se a sua oração é o que for, você está falando com Deus. É como se eu estou lá no Brasil, falando com a pastora Kátia aqui.
a minha voz está chegando para ela. Se for para xingar o marido dela, a mãe dela, a minha oração está chegando. A minha voz está chegando a ela. Quando você daqui diz, Pai, em nome de Jesus, ele, uau. Quando você ora aqui, a sua oração sobe. Esse anjo, estão lá os 7 anjos, cada um com a sua trombeta prontinho para dar a partida. Entra esse anjão aqui, e João vendo, e fica em pé, do lado do altar, e tem um incensário de ouro. Ouro na Bíblia significa divindade. E aí, ele toca-lhe incenso. Toca-lhe incenso no incensário. Muito perfume. Muito perfume. Muito incenso. A Bíblia diz que foi dado muito incenso, no versículo 3, para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar. Oh, meu Deus, isso me emociona tanto quando eu leio isso aqui, porque eu vejo a minha oração subindo e perfumando o trono de Deus. Ele perfuma o incenso do céu, perfumando a minha oração, porque é a oração de um pecador. Mas ele perfuma, mas ela chega. E ela perfuma o trono do meu Pai. E a Bíblia diz que da mão do anjo, do incensário, subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. E depois que ele perfuma todo aquele ambiente, então o anjo tomou um incensário e agora ele botou fogo. Botou fogo no incensário, fogo do altar e te atirou sobre a terra. Pá, o incensário com tudo, meus irmãos. As orações já foram oferecidas, perfumadas, perfumou o trono de Deus e agora ele põe fogo no incensário, fogo do altar e joga sobre a terra. Como é que a terra reage? Trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. A sua oração, que foi oferecida em silêncio, agora ela desce para fazer uma obra na terra. Então, acabou a cena desse anjo. Os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. É só isso que eles vão fazer. Agora nós vamos ver as trombetas. O primeiro anjo tocou a trombeta e houve saraiva de fogo, de mistura com sangue, e foram atirados à terra. Foi então queimada a 1/3 parte da terra e das árvores e também de toda a erva verde. Vamos parar aqui. Você vai ver as trombetas. Primeira trombeta afeta a 1/3 parte da terra. Segunda trombeta, 1/3 parte do mar. Terceira trombeta, 1/3 parte dos rios. Quarta trombeta, 1/3 parte dos corpos celestes. Sempre 1/3 parte. Você, trombeta, se tocar uma trombeta lá fora, todo mundo esquece Apocalipse para saber o que está acontecendo. Você vai ver todo mundo das casas vindo para ver, capaz de chamarem a polícia, porque tocou uma trombeta. Por quê? A trombeta, ela chama a atenção. Se a trombeta tocou, alguma coisa séria está acontecendo, principalmente para um povo que entendia o som da trombeta, como era o caso de João. Então, o toque da trombeta significa chamar a atenção. Significa que se eu toco a trombeta aqui, todo mundo fica atento. Então, o que é um toque de trombeta? Se nós estamos numa cidade onde 1/3 da cidade é afetado por um vírus, os 2/3 vão ficar de orelha em pé, porque houve algo que chamou a atenção. Foi um toque de trombeta. E toque de trombeta não significa que você ouviu tocar uma trombeta, significa um acontecimento que deixa todos os 2/3 de orelha em pé.
porque eles ficam atentos. Por exemplo, tem uma trombeta tocando. É o Zika vírus no Brasil. Mas o Zika vírus não está só no Brasil. Todo mundo pensou que estava na África, já está no Brasil, já está nos Estados Unidos, já está em Portugal. O Zika vírus está na Índia. Que vírus é esse? Isso é uma trombeta. Está todo mundo de orelha em pé? Está todo mundo de orelha em pé. Eu fui pregar em Jacobina, aniversário da Igreja Presbiteriana de Jacobina. Pastor Daniel, quem é de Jacobina? Hein? Pastor Jurandir é de Jacobina? Coitado do pastor Jurandir. Precisa orar pelo pastor Jurandir. Quem é de Jacobina aqui? O pastor Maurício tem cada uma. Ele deve te amar muito, pastor, mas com certeza. Eu não vou repetir isso. Diz que é assim, que nordestino tem a cabeça chata. Porque desde que nasce, o pai diz assim, quando você crescer, você vai em São Paulo. E vai passando a mão assim. Hein? Cearense, é? É Potiguar. É Potiguar. Eu sou paraense, um pouquinho mais atrás. Mas isso é... Hein? Isso é bonito no Brasil, né? Isso é bonito no Brasil. Nós temos as nossas histórias. É bom demais. Encontrei uma moça maravilhosa em Boca Raton. Quando ela me disse que era piauiense, eu disse, não acredito. Eu encontrei uma piauiense fazendo festa em Boca Raton. Se vindo lá no Brasil, a gente diz assim, visite o Piauí antes que ele desapareça. Porque ninguém fala do Piauí. Aí eles dizem assim, não, vamos juntar o Piauí com o Maranhão, que vai ficar o piorão. Não, com o Maranhão não, junta com o Ceará, que vai ficar pior será. E aí eu com o Piauí. Mas ela tem um ministério belíssimo, com mulheres em Boca Raton. Eu disse, menina, eu fiquei feliz agora com o Piauí. Mas são as nossas coisas, né? São as nossas coisas. Encontrei tanta gente, encontrei gente de Santarém, eu disse, e uma de Monte Alegre, eu disse para ela, olha, lá no Pará, quem nasce em Monte Alegre chama Pintacuia. Ela disse, quem nasce em Santarém chama Mocorungo. Se vingou na hora, eu disse, quem nasce em Alenquer é Chimango. Nós temos as nossas briguinhas, assim, e a gente se diverte. Mas aqui foi bom divertir também, vamos trabalhar. Papa Jerusalém. Tem coisa. Aqui tem barriga verde também, não tem? Mas eles ficam caladinhos. Não dizem nada. Tem, fica ali, ó, sentadinho, não é comigo. Mas olha, e eu fui bem, deixa eu voltar, fui para Jacobina. Quando eu cheguei, bem, de Capim Grosso para lá é só buraco, mas não tem problema, o carro não era meu. Cheguei lá, cadê o pastor da igreja? Está doente em casa, com o quê? Chikungunya. Isso aí, por que de chikungunya não vem na igreja? Eu, na minha ignorância. Ué, porque está com chikungunya, o pastor não vem na igreja? Irmã, a senhora sabe o que é chikungunya? Eu disse, menino, não é gripe? Vai lá. O pastor estava sem poder se movimentar. A perna dele e o pé era um balão. Até a coxa. Eu disse, pastor, o que é isso? É chikungunya. Aquele mosquito Aedes aegypti, ele desenvolveu. Fora dengue, desenvolveu para Zika vírus e chikungunya. O Zika vírus é esse que vocês já estão sabendo o que é que ele faz. Chikungunya, ele vai. Ele adoece você toda. Depois ele volta. Aí começa a anestesiar, como é que a gente diz? Amortecer, como é?
adormecer dos artelhos, vem o pé todo, as pernas, ele vai imobilizando você. Quando chega no coração, você morre. Isso está acontecendo no sertão demais. Veio do Haiti. Você sabe da grande imigração do Haiti para o Brasil, né? Não tem fronteira para eles. O governo do Acre pediu socorro, porque eles chegam assim de milhares. E aí vem toda essa praga. Coitados. Não são eles que são a praga, mas a praga vem junto. Resultado, no calor do Nordeste, as pessoas têm que ficar de meia e calça comprida. Porque esses mosquitos, eles só atacam as partes inferiores, que eles não voam alto. O que foi isso? Trombeta. Todo mundo que ainda não morreu e não foi atacado vai se proteger. O Zika é uma trombeta. Agora, toda mulher grávida engravidou, cobre tudo e passa repelente o tempo todo, para o filho não nascer com microcefalia. Cabecinha, ó, e já era. E está cobrindo o mundo, então está todo mundo. Isso é uma trombeta, abre o olho. É uma trombeta. Então, vocês vão ver que as trombetas só afetam 1/3. Para quê? Para que 2/3 abram os olhos. Então, agora, sabendo disso, vamos ver as trombetas. Primeira trombeta. Versículo 7. O primeiro anjo tocou a trombeta e houve saraiva de fogo, de mistura com sangue, e foram atirados à terra. Foi então queimada a 1/3 parte da terra e das árvores, e também de toda a erva verde. Então, esse dano que você vê no planeta Terra, queimadas horríveis que ninguém consegue controlar, na Austrália, aqui na Califórnia, no Alabama, na África do Sul. Lá no Brasil, teve um dia que eu fui pregar um congresso em Cuiabá. Fiquei 2 dias, de manhã vinha para o aeroporto. De noite me levavam de novo para o Hotel São Paulo, lá em Brasília, porque não dava para descer em Cuiabá, por causa das queimadas. Não havia como pousar em Cuiabá. Quase eu tive que voltar de Brasília para o Rio de Janeiro. O congresso era quinta, sexta e sábado. Porque domingo eu tinha que pregar em outra cidade. Eu fui para lá, quinta, não pude ir, sexta eu não pude ir, sábado eu já fui à noite. Aí eu tive que ficar lá, domingo, pregando de manhã, de tarde, de noite. E fiquei ainda para segunda de manhã, para pregar para a liderança, porque não deu para sair. Queimadas terríveis no Brasil. Aquela região ali de Itatiaia, do Rio de Janeiro, Serra dos Órgãos, toda queimada. O que é isso? Fogo. 1/3 do planeta. Não é 1/3 das florestas do Brasil, nem 1/3 dos Estados Unidos, é 1/3 do planeta. A trombeta afeta o planeta Terra. Então, 1/3. Por quê? Está vindo sobre a terra o fogo. Foi queimada a 1/3 parte da terra e das árvores e também da erva verde. Queimado. Segunda trombeta, versículo 8. O segundo anjo tocou a trombeta e uma como que grande montanha ardendo em chamas foi atirada ao mar, cuja 1/3 parte se tornou em sangue. E morreu a 1/3 parte da criação que tinha vida existente no mar. E foi destruída a 1/3 parte das embarcações. Vamos ver. Vai chegar uma grande tocha, mas é grande do tamanho de uma montanha. João viu. É atirada no mar. E a consequência disso é uma grande mortandade,
1/3 de toda a vida do mar, de peixes, de animais marinhos, de plantas marinhas, de tudo vai ser destruído 1/3. Vamos olhar o que está acontecendo na Terra. Há quanto tempo nós estamos vendo destruição no mar? Explosão de poços de petróleo no mar, que derrama aquele óleo em tudo. Navios. Você se lembra daquele navio lá em Belém, que ficou derramando o óleo, e que uma cidade toda, o povo não podia pescar? Por quê? Era um navio que levava mais de 300 mil. Você sabe o que é isso? 300 mil cabeças de gado. Sabe para onde eles iam? Eles iam sendo exportados para serem mortos e sacrificados em São Paulo. Porque os muçulmanos, toda a carne que eles importam, tem lá um muçulmano para fiscalizar, porque o boi deles não pode ser morto por asfixia, tem que ser derramado, tem que ser cortado. Por quê? Para derramar o sangue. Porque morte por asfixia é maldição. Por isso que Jesus, na cruz, ele asfixiou até morrer. Por isso que Eli, o sacerdote, pai de Hofni e Finéias, caiu da cadeira e quebrou o pescoço, morreu por morte de asfixia, morte de maldição. Então, o animal deles tem que ser cortado para derramar o sangue. Então, esse navio imenso ia levando essas cabeças de gado. Só que houve um problema, o navio deu um problema, começou a afundou. Não conseguiram tirar as reses lá de dentro. Morreu tudo. Então, você pode imaginar a podridão que ficou ali. Completamente apodrecidos. Chegou um momento que, para tirar os esquistos, eu não sei nem se já acabaram de tirar, ali do mar, ficou difícil, que era só podridão. Não é? Então, isso aconteceu lá, nós ficamos sabendo. E aqui no Golfo do México? E o Katrina, o que fez com os poços de petróleo daqui? E aquele navio lá, que arrebentou com as coisas lá em Nápoles, no mar? E o que aconteceu em Chernobyl? Então você vê que 1/3, essa ordem vem quando esse anjo toca. Então é ordenada destruição sobre 1/3 do mar e da vida marinha. E isso acontece em todo canto. É espalhado no planeta. Não é dádiva só de um povo. O terceiro anjo toca a trombeta. E caiu do céu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas uma grande estrela ardendo em tocha. O nome da estrela é Absinto. E a terça parte das águas tornou em absinto, e muitos dos homens morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargosas. Vamos ver. Nós já vimos 1/3 da terra destruído, já vimos, segundo a trombeta, 1/3 do mar, agora 1/3 dos rios e das fontes de água doce, que vão ser afetadas. Acho que nós podíamos olhar um pouco para lá, para Mariana. Olha, o grande rio dali é o Rio Doce, tanto que tem uma das maiores empresas brasileiras, é a Vale do Rio Doce. Acabou, meus irmãos, eu vi. Eu estava ali naquela região. A igreja onde estava pregando, eles estavam recolhendo, mandando carretas para governador Valadares já. Porque o negócio começou a descer para lá. Até hoje tem gente que não foi encontrada. Eu vi. Cavalo, boi, jumento, peixe, tudo boiando assim, tudo morto. Mosca, mau cheiro horrível, calor.
Eu vi o prefeito chorando, sentado na praça, chorando, e o povo em volta, pedindo ao povo que fosse embora, porque não dava para ficar. Arrebentou com o rio Doce. Arrebentou com aqueles rios todos que ficam lá perto. E nem para cavar poço dava. Porque o veneno que está naquele minério afeta. Então, algumas pessoas tentaram ainda, ali perto, cavar poços artesianos. A igreja foi para cavar poços, mas a água já sai contaminada. Isso e toda aquela região ali de Minas e Espírito Santo. Você já imaginou o dano para toda a vida fluvial? Todos aqueles peixes que nunca mais vão aparecer. Daqui que limpe isso tudo, é um dano muito grande. Muito grande. Agora, isso é uma coisa que a gente ficou sabendo. Põe isso no mundo todo. Porque aqui diz que é 1/3. Eu estou falando disso porque nós vimos acontecer isso. Então, é trombeta. Aqui fala de uma estrela. O nome da estrela que cai é absinto. Quer dizer um amargor. Amargor, quer dizer, vem uma descarga muito grande de dureza, de dor. Porque para nós ouvimos falar, a gente até pode chorar. Mas quem está morando ali, quem nasceu, quem tem sua vida ali, tem sua casinha, tem sua história. A gente vê as pessoas chorando, perdidas, sem ter para onde eu vou, e agora? A gente vai lá, vê tudo aquilo, ora, dá uma palavra, mas quando sai de lá, dá uma dor tão grande de ver que as pessoas ficam. Eu saí de lá, mas as pessoas ficam para viver a sua dor. Você sabe o que se passa na cabeça de uma pessoa dessa? Eu não sei, mas eu sei que é muito dor. Uma vez eu estava sendo duramente criticada por alguns expoentes aí. O que você vai fazer nos Estados Unidos? Pregar nos Estados Unidos? Os crentes estão falidos. As igrejas estão acabando, eles estão voltando para o Brasil. Os Estados Unidos não tem emprego. E as igrejas estão se acabando, o povo não tem emprego. Foi aquela época da crise aqui. E você vai para lá fazer o quê? Não é hora de ir para os Estados Unidos? Mas escuta aqui. Agora é a hora certa para nós irmos. Porque esse pessoal que saiu do Brasil está nos Estados Unidos nesse momento, está sem emprego, sem dinheiro. O que é da vida deles? Eles olham para o Brasil. O que eu vou fazer lá? Não tenho mais idade para começar. Não tenho uma casa. Eu não tenho emprego. Eu não tenho profissão no Brasil. Todo mundo vai rir da minha cara, porque ainda tem isso. Vou ser humilhado. O que eu vou fazer lá? E aqui? Não tenho documento? Não tenho emprego? Meus filhos estão aqui? O que eu vou fazer? Você já pensou um nó que dá na cabeça de um pai de família desse? Você já pensou na dor? Essa é a hora de pregar para os irmãos dos Estados Unidos, para levar uma palavra de consolo, de esperança, de conforto, dizendo ainda que teu pai e tua mãe te desprezaram, eu não te desprezarei. Renovando a fé, os nossos irmãos lá estão precisando. Fiquei vindo, graças a Deus. Estou aqui em Terona, até engordei. Agora essas pessoas estão voltando para pregar nos Estados Unidos, porque Jesus está mandando. É engraçado esse Jesus que só manda na época da abundância. A gente não pode esquecer, se você lê Ezequiel 47, tem um ditado,
as águas correm para o mar, não é? É interessante na natureza, um rio pequeno, ele deságua num rio maior, esse rio grande desemboca num maior, até que tudo vai para o mar, que já tem bastante água. Você diz, mas por que é que a água só corre para onde já tem água? Mas o rio de Deus, ele corre para o deserto. É interessante, né? É lindo. A abundância de Deus vai para o necessitado. Então, aqui nós temos essa amargura que vai descer, essa dor que vai descer. E quando você vê nessas regiões de água doce, de água potável, a dor que está vindo sobre a vida das pessoas, a necessidade, porque peixes que já desapareceram, o que é dos pescadores? Vamos continuar pensando em Mariana ali, naquele Vale do Aço. Não podem mais pescar. No Espírito Santo, o pessoal lá de Regência diz que nós vamos fazer. O pessoal que tinha hotéis ali, que vai ser de nós. Porque Regência é uma... Quem conhece Regência? É uma região belíssima, de praias maravilhosas. O que nós vamos fazer? Os hotéis, os bares, tudo isso. Você já pensou no prejuízo desse povo, tendo investido tanto? E agora, o povo de lá, que não investiu nada, mas esperava com alegria a chegada do verão, porque ia ter emprego. O menino que vendia picolé na praia, aquele outro que vendia água, a mulher que fazia pastel para vender, cadê o emprego, cadê o ganha-pão? Vem muita dor, vem muito soluço, vem um gemido, que só nós, como igreja, podemos levar diante de Deus. É o gemido que é abafado no silêncio. É isso que vem. É absinto. É uma estrela. O que é estrela? É aquilo que aparece. Então é a amargura que aparece. Quarta trombeta. Versículo 12. O quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse e na sua terça parte não brilhasse tanto o dia como na noite. Então vi e ouvi uma águia que, voando pelo meio do céu, dizia em grande voz. Essa águia fala, hein? Ai! Ai! Ai dos que moram na terra, por causa das restantes vozes da trombeta dos 3 anjos que ainda têm de tocar. Esse é o momento dos 3 ais da águia. É o momento em que já estão acontecendo desastres atmosféricos. Sol, lua, estrela, está entrando tudo. Agora a terra começa a tremer, começa a chacoalhar, e você ouve uma voz de águia. João está falando de uma águia. Essa águia, com certeza, é a igreja que grita, porque a igreja é comparada com a águia. Ai dos que habitam, dos que moram na terra. Existe uma menção de que a essa altura, João, essa trombeta se refere à igreja que já foi arrebatada. Porque ela voa no meio do céu, e nós sabemos que quando aconteceu o arrebatamento, a igreja sobe, vai ao trono de Deus e depois ela fica habitando as regiões celestiais, porque Satanás já foi enviado de lá para a terra. Não existe mais espaço para ele nas regiões celestiais, porque Miguel venceu a peleja. Então agora a terra se torna muito parecida com o inferno. O diabo e seus demônios não têm mais acesso às regiões celestiais. Foi feita uma grande faxina nas regiões celestiais e a igreja que subiu no arrebatamento vai morar ali. Então essa igreja é que vai gritar. Por quê? Por causa das 3 últimas trombetas. Se bem que
é a quinta e a sexta, porque na sétima são as 7 taças. Como eu disse, é o sétimo, 7 dentro do teste. 7. Vamos ver agora esse capítulo 9, é um capítulo muito interessante e vai dar para fazermos ainda antes do coffee break. Não dá? Porque agora ainda vai dar 11 horas. Então eu vou fazer o capítulo 9 e quando acabar nós vamos ter o coffee break. O quinto anjo, capítulo 9, tocou a trombeta e João viu uma estrela caída do céu na terra. Eu queria que vocês prestassem bem atenção a essa linguagem, porque João não viu uma igreja cair, uma estrela caindo, mas ele viu uma estrela caída. Quer dizer, é uma coisa, essa estrela já tinha caído do céu na terra. E foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Ó, gente, quem é que dá uma chave para uma estrela? Essa estrela aqui, vocês vão ver, é um ser inteligente. É um ser que age sob o comando que ele recebe. Uma estrela, em Apocalipse, ela é como aqui a gente diz que a Xuxa é estrela. Né? Então, é uma estrela. Mas que estrela é alguém que sobressai. Porque ninguém pode esconder uma estrela. Né? Olha aqui, ó, uma estrela. Tem que botar o povo para rir de vez em quando. Mas ninguém disse, é mesmo ser uma estrela. Todo mundo até riu de mim. Que coisa humilhante. Mas olha, João viu essa estrela caída do céu na terra. Quem é a estrela caída? Satanás. Você vê em Isaías 11. Como caíste do céu? Não é? É Satanás. É dado a ele um serviço pouco para fazer. Um serviço sujo. Todo serviço sujo dá para Satanás, que ele faz com alegria. Serviço sujo é com ele mesmo. Olha, ela recebe essa chave do poço do abismo. Quer dizer, a chave do poço do abismo não está com Satanás. Ela abriu o poço do abismo. Versículo 2. Subiu fumaça do poço como fumaça de grande fornalha. E com a fumaceira, a saída do poço, escureceu-se o sol e o ar. Preste atenção à poluição que vai acontecer. E essa poluição não vem das fábricas. Vem do poço do abismo. Dessa fumaça que escureceu o sol e o ar, versículo 3 diz que saíram gafanhotos para a terra. Ai, ai, ai. Gafanhotos produzidos pela fumaça vão causar doenças resultantes dessa contaminação que vai sair do inferno. Foi dado a esses gafanhotos, que na realidade são vírus e bactérias, poder como que tem os escorpiões da terra. Então você vai ver que vai ter grande poluição. E essa poluição, ela é infernal. Ela vem com uma contaminação de causar prejuízo e muita dor, porque ferrada de escorpião dói demais. Mas esses escorpiões, esses vírus ou bactérias, versículo 4 diz que foi-lhes dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente aos homens que não têm o selo do Deus sobre a fronte. Preste atenção. Esses vírus, essas bactérias resultantes dessa poluição, eles não vão afetar os vegetais. E também nem outros animais. Só
homens, seres humanos, que não têm o selo do Deus vivo. Você tem o selo do Deus vivo porque no momento em que você se rendeu realmente a Jesus Cristo pegou você e levou você para o Pai. Porque Jesus Cristo comprou você com seu sangue, mas Ele comprou você para o Pai. E quando você se rende a Ele, Ele leva você para o Pai. O Pai lhe recebe e lhe coloca uma marca de propriedade dele. E qual é a marca de Deus? É o selo de propriedade, é o Espírito Santo. Esse Espírito vai ficar trabalhando em você para fazer de você um filho de Deus como Jesus. Então, a todos aqueles que não têm o selo de Deus, esses vírus, esses querubins do inferno vão atacar. Eles só vão causar dano aos homens que não têm o selo de Deus, do Deus sobre a fonte. Primeira coisa, ordem para esses seres do inferno, resultantes da fumaça, da poluição. Não pode atacar nada verde e nem àqueles que têm o selo do Deus vivo. Outra ordem, versículo 5, foi-lhes também dado que não os matassem, e sim que os atormentassem durante 5 meses. Esses homens, esses seres humanos que não têm o selo de Deus vivo, afetados por essa virulência, eles não vão morrer. 5 meses serão atormentados. E o seu tormento era como o tormento de escorpião quando fere alguém. Você sabe que são 5 meses de dores alucinantes, que nenhum remédio vai dar jeito. Porque também os médicos que não têm o selo de Deus vão estar desesperados. Naqueles dias, os homens buscarão a morte e não a acharão. Não adianta tentar suicídio, porque só piora a dor, porque não vai conseguir morrer. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. Nem a morte quer. Isso é só uma trombeta. Você já pensou que situação é essa? Você já pensou nessa enfermidade que vai aparecer? E que você não vai sofrer disso, você vai poder chegar nas outras pessoas para avisar? Nenhum crente. Às vezes eu fico pensando, meu Deus, o Oriente Médio vai estar cheio disso, que é onde tem mais muçulmano, a Índia vai estar cheia por causa do hinduísmo, coisa. Mas o pior, você vai ser mais triste, você ver gente que vem na igreja, porque não tem o selo. Faz de conta que é crente, mas não é santo. E nós vamos ter, vai ser a grande oportunidade da igreja. Porque nós vamos estar. Você se lembra quando, dá a impressão de quando Deus estava mandando as pragas sobre o Egito, e na terra de Gósen, os israelitas não tinham nada. Naquele capítulo 8 de Êxodos, quando vem as rãs, e Moisés chega diante de Faraó assim, sem uma rãzinha, e o Faraó todo coberto de rã. Rogo-te, devia fazer assim para tirar a rã. Que rogue ao Senhor teu Deus, para que tire a rã de nós, e fique só no rio. E Moisés, todo limpinho, digna-te dizer-me, Senhor, quando é que queres que rogue ao Senhor para tirar as rãs de ti? E o Faraó, amanhã. Que Faraó, como diz o baiano, obturado, dizia, agora, Moisés, roga agora mesmo, Moisés, eu não quero mais essas, amanhã. Vá procrastinar assim, né? E ficou aquele dia, aquela noite cheio de rã. Você sabe que tem gente assim? Deixa o problema para amanhã, amanhã eu oro. Então está aqui, cheio de rã. Pastor, qual é o telefone da irmã de manhã? Para quê? Para orar, para ela orar por mim. Porque você não ora agora? Não é?
Tem gente que liga para orar, não faz mal isso, lógico que não faz mal. Mas estou dando um exemplo. Olha aqui. Olhe bem isso que está escrito aqui. Naqueles dias, versículo 6, os homens buscarão a morte e não a acharão. Buscam a morte como? Entra num carro, bate o carro. Não conseguiu morrer. Vai para debaixo de um trem, quando chega perto do trem, o trem para. Mas, ou você para, não tem mais força para chegar lá, o trem passou. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. E parece que a morte é mais rápida, que corre mais rápido, porque a morte não pode atacá-los. O aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos preparados para a peleja. Na sua cabeça havia como que coroas parecendo de ouro, e o seu rosto era como o rosto de homem. Então você está vendo que é um aspecto completamente estranho. O rosto é de homem, eles têm coroa e são gafanhotos, que parecem com cavalos. Que coisa, né? Tinham também cabelos, como cabelos de mulher. Olha, você está vendo aí a mistura de sexo? Rosto de homem, cabelo de mulher, coroa de rei e é a hora. Tinham coraças como coraças de ferro. Barulho que suas asas faziam era um barulho de carros de muitos cavalos quando correm a peleja. São barulhentos. Do ponto de vista espiritual. Porque esses querubins, essas coisas, é tudo espiritual. Você não vê. João viu porque estava lá em cima em espírito. Tinham ainda cauda, como escorpiões e ferrão. Da cauda tinham poder para causar dano aos homens por 5 meses. E tinham sobre eles como seu rei o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego é Apolion. Você sabe por que é que João está dando o nome em hebraico e em grego? Significa que eles vão atacar tanto Israel como todos os gentios. Vai ser algo que vai acontecer no mundo todo. Isso é trombeta, trombeta afeta o planeta Terra. Pense bem o que é isso. Por 5 meses. O primeiro ai passou. Eis que depois dessas coisas vem ainda 2 ais. Aí vem a 6ª trombeta. O 6º anjo tocou a trombeta e ouviu uma voz procedente dos 4 ângulos do altar de ouro que se encontra na presença de Deus, dizendo ao 6º anjo, o mesmo que tem a trombeta: solta os 4 anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Quem sabia que tem 4 anjos atados junto ao rio Eufrates? Eu morei lá, ali. Na Babilônia, ali perto da Babilônia, em Ur dos Caldeus, onde o Eufrates se encontra com o Tigre. Mas ninguém jamais viu esses anjos. Mas aqui vem uma ordem do altar de Deus para soltar os anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Por que grande maioria das vezes que se fala do rio Eufrates, a Bíblia diz grande? Grande rio. O rio Eufrates. Ora, meus irmãos, tem rios maiores do que o rio Eufrates. O Amazonas é o maior em volume d'água. O Mississippi e o Missouri, cada um deles sozinho é maior que o Eufrates. O Nilo, ali perto. Mas por que grande? O rio Eufrates é grande pela sua importância profética. O rio profético na Bíblia não é o Jordão, é o Eufrates. Agora, por quê? Aqui, onde Deus criou o homem, quando Deus criou o homem do barro da terra, Ele criou o homem do barro da terra do Iraque.
aqui Deus já tinha feito o Eufrates. Então, o Eufrates viu. Ponha olhos nesse rio, que o Eufrates viu Deus tomando o barro da terra e formando o homem. O Eufrates presenciou tudo, o Eufrates presenciou a criação da mulher, o Eufrates presenciava Deus visitando Adão e Eva todos os dias, o Eufrates presenciou a queda do homem, o Eufrates viu Deus expulsando o homem e a mulher dali, o Eufrates viu Caim matando Abel, talvez foi na água do Eufrates que Caim lavou a mão, não sei se usou alguma arma. Portanto, ele é o grande rio, porque vocês vão ver no capítulo 16 a ação do Eufrates. O Eufrates tem uma ação na guerra fora do comum. Ele vai secar para ser a estrada que vai levar os exércitos para atacar Jerusalém no Armagedon. Por quê? Porque é o grande rio, o rio Eufrates. Agora, a Bíblia nos diz aqui na sexta trombeta que solta os 4 anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Foram então soltos os 4 anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para que matassem 1/3 parte dos homens. Olha, até a 5ª trombeta, os afetados foram só os que não têm o selo de Deus. Mas a 1ª trombeta afetou a terra, 1/3 da terra, a 2ª, 1/3 dos mares, a 3ª, 1/3 dos rios, a 4ª, 1/3 dos corpos celestes, a 5ª trombeta afetou os que não têm o selo de Deus. Só na 6ª trombeta, 1/3 dos homens. Quando a Bíblia diz 1/3 dos homens, ela está dizendo que são homens. Não está dizendo só os que têm o selo de Deus ou só os que não têm. Então, o número matasse 1/3 da população mundial. Aqui está dizendo que 1/3 da população mundial vai ser dizimada. O número dos exércitos da cavalaria era de 20.000 vezes 10 milhares. Eu ouvi o número. 20.000 vezes 10 milhares significa que é um número que João teve que traduzir assim, porque era um número muito grande. Você vê que os números que eles dão são sempre assim tão grandes, porque afetam o planeta Terra todo. E assim, nesta visão, contemplei que os cavalos e os seus cavaleiros tinham coraças cor de fogo, de jacinto e de enxofre. A cabeça dos cavalos era como cabeça de leão, e a sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. Isso são mísseis. Eu já vi mísseis, porque eu estava no Iraque. Eu fugi no 4º dia, do 3º para o 4º dia de guerra, no meio de bombardeio, fugindo para o Kuwait. Por meio desses 3 flagelos, olha, saber, pelo fogo, fumaça e pelo enxofre que saíam da sua boca, foi morta a 1/3 parte dos homens. Quer dizer, vai vir bombardeio mesmo, disseminado. Pois a força dos cavalos estava na sua boca e na sua cauda, porquanto a sua cauda se parecia com serpentes. Isso tinha na cabeça e com ela causavam dano. Os outros homens, quer dizer, os 2/3, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram nas obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra e de pau, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. Nós precisamos tomar cuidado onde está o nosso coração. Porque às vezes estamos adorando. Porque às vezes encontramos no dinheiro
ou na força do nosso braço, ou na nossa sorte. Há razão para termos vitória. Meus irmãos, se Deus neste momento fechar o balão de oxigênio para nós, já era. Não tem mais saúde. Você pode ter o melhor fígado, o melhor coração, o corpo mais lindo, ser o sujeito mais sarado, vai cair. Porque não se arrependeram. Não havia motivo para se arrepender, estava tudo bem. Ai, ai. Nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. Olhe bem isso daqui, que está escrito. Às vezes nós damos, hoje em dia tudo ficou, usamos tanto de eufemismos que nem prestamos atenção que tudo isso aqui é pecado. Agora, o capítulo 10. Eu vou logo deixar vocês saírem, porque esse capítulo 10 em diante nós vamos fazer assim que voltarmos. Tá? Quantos minutos, pastor? 15 minutos. Dá tempo para fazer uma festa.